Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal, hoje para falarmos da festa magnífica de Sukkot. A festa que dá sequência a toda essa jornada que nós estamos fazendo, né? Desde a lua nova do mês de Virgem, do mês de Elul, até despontar no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, cabeça do ano, dia do julgamento dos homens, das criaturas, e em sequência, depois de 10 dias, tivemos o grande Yom Kippurim, o dia das expiações, né? Passamos pelo jejum, passamos pelas selihot, os pedidos de desculpa, passamos pela a imersão em Biná, fizemos o mikveh em nossas almas, Baruch Hashem, recebemos o perdão do Eterno, e agora vamos começar a coletar os frutos disso tudo. A conexão ainda não terminou. Os sábios dizem que 5 dias após Yom Kippur, ainda recebemos essa áurea, né? Essa brachá que é doada para nós, esses portais celestiais que ficam todos abertos neste dia, ainda reverberam, né? Sobre nossas almas durante 5 dias. Após esses 5 dias, culmina-se então a lua cheia do mês de Tishrei, ou seja, o 15º dia, onde comemoraremos uma abertura cósmica chamada Sukkot. O que significa Sukkot? Sukkot significa cabanas. Sukkah é cabana e Sukkot é o plural, que quer dizer cabanas, né? Então, o universo, ou seja, a luz do Criador, vai estar nos dando a oportunidade de termos, então, uma certeza na luz, firmarmos uma certeza absoluta na luz. Vamos falar, né, um pouco sobre essa questão de, no simples, por que nós entramos em Sukkah, em Sukkot, em cabanas nessa época? Para nos lembrarmos do tempo em que nosso povo andou pelo deserto dentro de Sukkot, dentro de cabanas. E o que isso tem a ver com a certeza na luz? Aquele povo, ele estava onde? Qual o local que eles estavam? Um deserto, um local inóspito, onde nada dá, né? A terra não é fértil, onde o sol é escaldante durante o dia e à noite o frio é congelante, né? Um lugar onde habitação de demônios. Nós sabemos que os demônios habitam os desertos, habitam áreas de ruínas, né? Matas fechadas, lugares ermos. Né? E mesmo assim, o que ocorreu com o povo do Eterno para ser construído como nação? Passou por este local, por um deserto, ou seja, um lugar mais difícil, onde poderia se morar um ser humano. Foi lá que o Eterno levou o seu povo para construir dentro deles uma nação. E a morada deles era em Sukkot, em cabanas. Eles estavam ali embaixo de panos, tecidos. Ou seja, eles estavam experimentando, aprender, ter certeza plena na luz do Eterno. O que acontecia lá? A luz do Eterno, literalmente, em forma de nuvem, guiava eles. Eles não sabiam para onde ia, era só areia. Eles não tinham mapa. O mapa era confiar no direcionamento da nuvem do Eterno. Isso é ter certeza na luz. Ou seja, eles tinham apenas a roupa do corpo praticamente. Aquela roupa não se desgastava. Mas eles não sabiam que a roupa não iria se desgastar. Não foi dito para eles no início, olha, fiquem tranquilos, a sua roupa não vai se desgastar. Não. Eles simplesmente foram. E ao passar dos dias, eles perceberam que o Eterno não deixava com que as roupas se desgastassem. A comida vinha do Shamaim, vinha do céu. O Eterno enviava o alimento diariamente. Você pode pensar, por que o Eterno não enviava logo um estoque de comida para um mês? Ou um estoque para um ano? Não, o Eterno dava diariamente, porque ele estava ensinando o seu povo a confiar plenamente nele. Todos os dias pela manhã, ao sair das tendas, estava lá no chão o quê? Um man. E na Bíblia, em tradução em português, está escrito maná, mas no original é o man.
que significa o quê? O que é isto? Né? Isso é o quê? O pão dos anjos, o alimento dos anjos. Então, imagine 3 milhões de pessoas no deserto, sem saneamento básico, sem encanação, ou seja, não tinha onde fazer, né, os dejetos escoarem, não tinha um mar para cair, mas o Eterno providenciou um alimento que era tão perfeito que o corpo se nutria de tudo aquilo e não precisava ser expulso nada do corpo. Ou seja, o povo não foi avisado, olha, vocês não vão precisar defecar, vocês não vão precisar urinar. Não, eles não foram avisados. Contudo, eles simplesmente não iam fazer nem a necessidade de tirar a água do corpo e nem a necessidade de tirar, né, o sólido, a excreção. Por quê? Esse trabalho de, aos poucos, incutir na mente de cada pessoa que estava passando por aquele processo, que eles precisavam estar plenos na mão do Eterno, confiando plenamente que o Eterno estava no controle de todas as coisas. Esse é o segredo de Sukkot. É você morar na cabana, ou seja, você deixar com que a luz te guie, é você olhar para a nuvem de glória e segui-la. Ninguém sabia qual momento que a nuvem de glória ia se levantar e caminhar. Não tinha um cronograma, uma data prevista. Não. Mas assim que a luz de glória na nuvem que estava direcionando o povo se movia, todos desmanchavam suas cabanas e caminhavam atrás da luz do Eterno. Esse ensino maravilhoso é que nós temos que colocar nas nossas mentes nessa época. É trazer dentro de nós a certeza que nossa vida está plenamente no controle do Eterno. É você deixar o Eterno te guiar. Porque não adianta o Eterno querer e você impedir, você não entrar na Sukkah. Você vai precisar entrar na Sukkah, morar na Sukkah 7 dias. Por que 7? Mas na frente nós vamos explicar o porquê do 7. Mas esse primeiro ensino, vamos entender. Precisamos então obter essa oportunidade que o Eterno está nos dando. Obter a certeza plena na luz do Eterno. Eles moraram na Sukkah. Eles moraram em Sukkot durante 40 anos. E não faltou o que comer. Não faltou o que beber. A pedra, a rocha rolava atrás deles com água. Não faltou o que vestir. Não faltou o que calçar. Não faltou o direcionamento. Eles não ficaram perdidos no deserto. Ah, mas eles giraram no deserto 40 anos. Tudo tem um motivo. Eles precisavam passar por 42 fases. Nós até falamos em uma das porções semanais, né? Os 42 paradas dele. Aquilo era uma construção na alma deles, uma techuvá. Porque com 42 letras o Eterno criou todas as coisas. E o povo precisava passar por esse processo das 42 letras, das 42 techuvá, né? Sair do estado de escravidão do Mitzrayim e se elevar a consciência. E tá aí. Se a gente não obter a certeza plena na luz do Eterno, a consequência é nos tornarmos escravos dos escravos. Por quê? Porque se nós não entrarmos no processo do deserto de morar em Sukkah, nós estaremos simplesmente continuando a morar em Mitzrayim, continuando dentro do Egito. Egito é o quê? Escravidão. E aquelas pessoas que escravizavam o povo de Israel eram escravos de quem? Do faraó. O faraó é o ego. Nós já explicamos aqui. Todos ali eram dominados pelo faraó, dominados pelo ego, ou seja, todos eram escravos. E os escravos estavam dominando os outros escravos, ou seja, Israel, quando não está no deserto, morando em Sukkah, morando na Sukkot, Israel está em Mitzrayim, debaixo da canga dos escravos. E que escravidão que nós podemos estar vivendo hoje, já que a história, né, que se passou de Mitzrayim, nós não estamos vivendo ela na literalidade, mas podemos vivê-la na nossa alma. Quando nós não temos controle dos nossos desejos, quando o faraó é que nos controla, o nosso ego é que nos controla.
Então, nós passamos a não sermos os co-criadores de nossa realidade. Nós não passamos a ter, como é que eu posso dizer? Nós não temos ações proativas. Ou seja, nós deixamos nos levar pelo ego, nós deixamos de ser escravos de escravos, sermos escravos de nós mesmos. Vou dar um exemplo simples. Se eu não consigo acordar cedo, a cama me prende. Eu não posso rezar todas as rezas de Shacharit, porque eu não consigo levantar num horário propício. Se eu for rezar, já está 9 horas da manhã, já está 10 horas da manhã, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que limpar a casa. Então, eu não estou conseguindo rezar por conta de que eu não consigo acordar mais cedo. Então, eu estou sendo escrava do sono. Eu estou sendo escrava da minha cama. Outro exemplo. Eu não consigo estudar a Torá porque eu tenho que trabalhar e meu trabalho me toma praticamente o dia inteiro. Eu não tenho intervalo no meu trabalho e quando eu chego eu estou muito cansado. Então, eu não tenho como estudar a Torá. Eu estou sendo escravo do meu trabalho. Então, quando a gente tem certeza no eterno, certeza na luz do eterno, a gente entra em Sukkah. Entrar em Sukkah é estar debaixo da sombra da certeza da luz. Baruch Hashem. Nós vamos encontrar referência de Sukkot, da festa de Sukkot, na porção de Emora. A porção de Emora está no livro de Vaikra, né? A partir do capítulo 21. E eu vou fazer a leitura aqui no capítulo 23, capítulo 23, no versículo 42, diz assim: Nas cabanas habitareis por 7 dias. Todo natural de Israel habitará nas cabanas. Baruch Hashem. E aí, continuando 43, para que vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tirei da terra de Mitzrayim. Eu sou Adonai, vosso Deus. É uma ordenança do Eterno. Durante 7 dias nós habitarmos em cabanas, para sabermos que o Eterno nos fez habitar em cabanas. Ou seja, poderia sim o povo logo passar direto para a terra de Canaã e lá construir casas de alvenaria, de tijolos? Sim. Contudo, o Eterno quis fazer o processo. Qual foi o processo? O processo de fazer eles confiar plenamente na luz. Obter essa certeza plena na luz do Criador, porque era necessário para a elevação da consciência daquelas pessoas que tinham saído da escravidão. E nós, antes de nossa techuvá, estávamos em plena escravidão. O nosso Mitzrayim, como eu já falei, é o Mitzrayim interno. O nosso faraó está morando dentro de nós. É o nosso ego, é a nossa vontade, ou seja, fazendo aquilo que nós mesmos decidimos fazer. Mas quando nós nos entregamos para ser servos da luz do Eterno, então nós passamos a ser co-criadores da nossa realidade. Por quê? Porque nós temos a certeza plena no cuidado do Eterno. Então nós não nos preocupamos tanto com a fisicalidade e nos mergulhamos no conhecimento do Eterno. E nós mergulhamos na alegria e na satisfação de sermos servos do Eterno. Né? Então, o Sukkot traz também, como eu acabei de dizer, alegria para todo o ano que nós estamos começando a vivenciar. Vamos fazer a leitura no livro de Devarim, que é Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 15. Baruch Hashem. Devarim 16, 15. Alegria, nós sabemos que é necessária para a habitação da Shekhinah. A Shekhinah só se manifesta no coração alegre. 16, 15. Bendito seja o Eterno. E diz assim: 7 dias festejarás a festa
para Adonai teu Deus, no lugar que escolher Adonai. Porque o eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda a obra de tuas mãos, e estarás certamente alegre. Baruch Hashem. Então, a alegria faz parte da festa de Sukkot. O que quer dizer essa questão de ser alegre na festa de Sukkot? Porque a felicidade, ela é o objetivo da nossa alma. O que nós procuramos neste mundo? A felicidade em todas as áreas. Porque nós queremos nos casar? Para sermos felizes. Esse é o pensamento. Por que nós queremos ter filhos? Para nós sermos felizes com a companhia deles, para ver o desenvolvimento deles, para ter orgulho de suas conquistas. Isso vai nos trazer o quê? A felicidade. Então, a felicidade é o objetivo da alma do homem. E a felicidade verdadeira e plena, ela vem da luz do Criador. Toda a bondade, toda a alegria e felicidade plena, nós vamos receber do Criador. E esse período é para nos ensinar a que isto vem do Criador, ou seja, se você descansa no Eterno, se você aprende a confiar no Eterno, você tira a preocupação da sua cabeça. Você tira o controle de tuas mãos. Você para de achar que é você que vai resolver teus problemas, porque você começa a confiar plenamente que amanhã o mano vai estar na porta, você só vai precisar catar. Você começa a confiar plenamente que mesmo que existem serpentes e escorpiões nesse deserto para te morder e te matar, a luz, o fogo da noite que estará ao teu redor do Eterno não deixará que isso importe em você. Você começa a ter certeza que a tua roupa ela vai permanecer intacta por anos a fio. Eu não estou dizendo, meus irmãos, aqui na literalidade, como aconteceu lá nos dias do deserto. Eu estou dizendo é que você tenha plena certeza que você não vai ficar nu, não vai ficar nua, o Eterno não vai permitir isso. Quando você tem essa certeza, isso acontece. Sabe quando que o milagre acontece na nossa vida? Quando a gente tem certeza no Eterno. Yeshua dizia, a tua fé, a tua emuná, a tua certeza na luz te salvou, te curou. Esses dias de Sukkot é para abrir a nossa mente, para morarmos em um lugar, ou seja, morar na Sukkah, literalmente comer debaixo da Sukkah, fazer as rezas debaixo da Sukkah, se puder até dormir debaixo da Sukkah. O que é a Sukkah? É uma tenda simples, com cobertura simples, com paredes simples. Ou seja, é confiar que o Eterno que está no controle e está cuidando de nós. A confiança plena na luz do Eterno. É isso que nós temos que construir nesses 7 dias. Baruch Hashem. Então, existem 2 tipos de sombra. Existe a sombra da certeza na luz e existe a sombra da morte. Nós vemos falar da sombra da morte até no Salmo 23, né? Que David Meller, ele fala que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Baruch Hashem. E o que quer dizer essa questão da morte, essa sombra da morte, né? É a questão da retenção, da limitação. O que é a morte? A morte é uma limitação, porque a morte, na verdade, meus irmãos, ela nem existe. Vamos pensar. O corpo, ele pode até parar de funcionar, mas a alma não. Ela sai do corpo, ela continua uma nova etapa. Ou seja, a morte é uma limitação do corpo, mas existe uma outra fase que vai se iniciar. Então, o que é a morte? A sombra da morte é a limitação que eu imponho em mim de não confiar no Eterno. Eu tenho que sair da sombra da morte e entrar na sombra da certeza da luz do Eterno para conseguir ser feliz. E ser feliz não é ter todas as coisas de cara para mim. Não, porque o povo no deserto, eles não foram. Olha, toma aqui um estoque de comida, olha aqui, toma um estoque de roupa, toma aqui um estoque de sapato, toma aqui um barril de água. Não. Eles, a cada dia, eram
abençoados eles recebiam o que eles necessitavam. E a felicidade é isso. O que é a felicidade, na verdade? É saber que tem alguém, tem um ser, um pai, que te ama e que cuida de você, que te vê, no meio de 8 bilhões de criaturas vivendo hoje aqui no mundo. Você que está me ouvindo, individualmente, você é cuidado pelo Eterno. Em cada minuto da tua vida, do teu viver, o Eterno está cuidando de você. Você ainda não percebeu isso? Então está na hora de você começar a perceber. Essa festa vai te ajudar. Entra nessa vibe, a vibe da certeza. Certeza na luz do Eterno. Baruch Hashem. Vamos sair da sombra da morte. Vamos entrar na sombra da certeza. Por que sombra? Porque a Sukkah, ela é só uma representação. A sombra é isso. É a representação de algo, ou seja, quando a luz bate em algum corpo, reflete uma sombra lá embaixo. Aquela sombra não é o corpo em si, mas é algo que representa esse corpo. Então, a Sukkah, ela não é a certeza na luz em si, mas ela representa esse como eu posso dizer, essa confiança que eu vou ter plena no Eterno. Através de eu entrar naquele lugar que eu vou construir com as minhas mãos. Eu vou trazer na minha mente essa certeza. Um exemplo de alguém que conseguiu sair da sombra da morte e entrar na sombra da certeza é o personagem bíblico chamado Canaã. Canaã, todo mundo sabe a história de Canaã. Canaã foi o filho de Ram. Ram é o filho de Noé. O primeiro filho de Noé, o mais velho. O Ram, ele, né? Quando o pai saiu da arca, o pai teve uma ideia, né, de fazer. O pai teve uma ideia, não. O pai fez um holocausto ao Eterno, o Eterno se agradou e o pai, ele comentou com os filhos que queria ter mais um filho. Por quê? Porque ele queria agora descansar e que esse filho ia cuidar dele. E o Ram teve uma maldita ideia de castrar o pai. Então, o Ram, ele, no momento que o Noah estava embriagado com vinho, que o Noah plantou um vinhedo e se embriagou com o vinho, tentando fazer o tikkun. Noah estava tentando fazer o tikkun de Adam, do fruto do bem e do mal que Adam, do conhecimento que Adam comeu, porque era a uva. Então, Noah quis tomar da uva e não pecar, para que fizesse o tikkun. Mas Noah não conseguiu, porque Noah se embriagou e despiu de suas vestes. Então, ele repetiu o mesmo ato de Adam. Adam também, quando comeu, aconteceu o quê? Ficou nu. Né? E Noah passou pelo mesmo processo. Ele queria fazer um reset, ele queria reiniciar o mundo, fazendo o tikkun de Adam, do fruto do conhecimento, mas ele não conseguiu. Aconteceu uma coisa horrível, né? Da mesma forma que aconteceu com Adam também uma coisa horrível depois do pecado, com Noah também depois dele ter comido do fruto demais, né? Ele se embriagou, e o Ram, uma ideia maligna, entrou na tenda do pai, junto com seu filho Canaã, e castrou Noah. Então, Shem e Yafet, né? Os dois filhos, cobriram o pai e tiraram o pai. Mas quando o pai acordou daquela bebedeira, que viu o que tinha acontecido, ele amaldiçoou seu filho Ram e amaldiçoou Canaã. Ele amaldiçoou literalmente Canaã, porque o Ram, né, ele, por ver seu filho amaldiçoado, sofreria ainda mais. Imagine você, coloque-se no lugar. Se você sofrer, é ruim, mas se você vê alguém fazer seu filho sofrer, isso é ainda mais terrível. Então, Noah, ele puniu Ram, amaldiçoando Canaã. E Canaã, ele, nada mais, nada menos, era Eliezer. Ele trocou de nome porque ele fez techuvá. E ele foi ser servo de Avraham Avinu. Então, aquele homem que aparece na Torá, chamado Eliezer, é Canaã. Ele fez techuvá, ele saiu da sombra da morte, ele parou de servir o seu próprio ego,
Ele parou de tentar resolver com as próprias mãos. O pai dele tentou resolver o problema com as mãos, porque o Ram pensou o seguinte: se meu pai tiver mais um filho, vai diminuir a minha herança. A terra toda, imagine, né, meus irmãos? A terra inteira, que é deles, dos 3 irmãos, ele achou, não quero dividir com mais um. Olha o nível de avareza de Ram. Ram se tornou rei do Egito, de Misraim. Né? E daí começou todo esse sofrimento. Né? Olha quem foi o primeiro rei de Misraim, no Egito. Um homem com esse tipo de pensamento egoísta. Por isso que o faraó, ele é o quê? Ele é o ego. O Ram, que é o primeiro faraó. E o Ram era egoísta demais, pensava só nele. Ele disse, vou castrar meu pai, para que já basta meus 2 irmãos que eu tenho que dividir a terra. Imagina, a terra. E ele preocupado em dividir, né, a terra com mais um. Então ele fez essa maldade com o pai dele. E nada tinha que ter o mesmo pensamento. Qual era o pensamento? Vamos resolver isso. Não temos certeza nem luz de ninguém. Criador, nem lembramos que ele existe. Ele acabou de nos salvar do dilúvio. Não vamos lembrar do Criador. Vamos resolver isso com a faca. Vamos pegar uma faca, cortar nosso pai, o meu avô, o meu pai, e pronto, eu vou ter mais herança. Então, ele estava debaixo da sombra da morte, na sombra da limitação. E ele fez techuvá. E ele passou a morar debaixo da sombra da certeza na luz, quando ele se tornou servo. Canaã era filho de Ram, o rei do Egito. O Egito, eu já falei aqui várias vezes, o Egito foi a primeira potência mundial. Botamos aqui Estados Unidos hoje, potência mundial. Vamos dizer que naquela época o Egito era os Estados Unidos da época. Canaã era um príncipe, mas Canaã decidiu servir Abraão. Caminhar com Abraão pelo deserto. Caminhar com Abraão. Depois a terra foi batizada com o nome dele, né? Canaã. E ele se tornou Eliezer, porque nós sabemos que quando a pessoa se converte, ela recebe um nome, né? Um nome voltado para a divindade, um nome que tem a ver com o eterno, ou seja, Eliezer quer dizer Eli okay, se refere ao eterno. O Eli é comigo, ou seja, ele deixou a sombra da morte e entrou debaixo da sucata. Quando nós vemos ali Eliezer ir buscar a noiva para Isaac, antes ele fala com Abraão que ele tem uma filha. E a filha dele estava aprendendo com Sará. A filha dele estava aprendendo nos joelhos de Sara, a Torá. E então ele fala da filha dele para poder casar-se com Isaac. E qual a resposta de Abraão? Você pode ler lá na Torá. Que a resposta é que nós não podemos juntar o que é abençoado com o que foi amaldiçoado. Olha que resposta dura, meus irmãos. Porque Abraão estava falando a verdade, que não foi amaldiçoado pelo avô. E Abraão fala, não, vai buscar em meio de meus parentes uma noiva para meu filho. E olha só o teste de Eliezer, de Canaã. Ele ficou chateado, ferido o seu ego e pegou uma faca, como ele pegou para o avô, e foi em Abraão e cortou Abraão? Não. Ele fez um juramento. E aonde que Abraão pediu para ele se segurar? Está escrito. Abraão falou, segure na minha coxa. Essa coxa, meus irmãos, ali é um código. Não é coxa, perna. É o órgão sexual de Abraão. Abraão fez um teste com Canaã, com Eliezer. Duríssimo. O órgão que ele arrancou de seu avô. Ele agora estaria segurando com as mãos nele de Abraão. Olha a certeza que Abraão tinha na luz. Imagine. Abraão tinha uma certeza total na luz do eterno, porque ele entregou o seu órgão, literalmente na mão de um que havia arrancado o órgão de Noé. E agora era a vez do teste de Eliezer, de Canaã.
de segurar com sua mão e não destruir, e não arrancar, e não resolver por si só, e não fazer agora a vingança, e não agora falar, não, eu vou dar um jeito, é que eu mato ele e falo para todo mundo que ele prometeu minha filha para o filho dele, e eu vou ser o novo líder através de minha filha com o filho dele. Não. Eliezer estava literalmente debaixo da sucá do Eterno. Ele foi buscar a noiva do jeito que Abraão pediu. Ele jurou e foi. E o Eterno respondeu, como nós sabemos que está escrito. Quando ele chega lá, né, na terra de Aram, ele é recebido pelo pai de Rivká, né, depois que ela dá água para os camelos, ele é recebido como um abençoado de Deus. É isso que ele é chamado. O Lavan, né, abre a boca e chama Eliezer de abençoado de Deus. Ou seja, ali está confirmando que a maldição foi retirada. Por quê? Porque ele passou no teste, ele entrou debaixo da sucá. Então agora é a nossa vez. Vamos entrar na sucá. São 7 dias. Baruch Hashem. Tem muitos segredos maravilhosos da festa. Esses são apenas alguns para que a gente entre com cavanoto. Não adianta participar da festa sem saber do que se trata. O que vai fazer você receber a brachá? As brachot do Eterno, as bênçãos do Eterno, vêm através da nossa consciência. Por isso que é importante estudar sobre a festa. Não só essa, mas todas. Baruch Hashem. Então, nós construímos, então, a coluna da esquerda, né, a partir do dia 1º de Tishrei. Foram 10 dias de construção de coluna de esquerda. O que é a coluna da esquerda? O julgamento, a severidade, a retenção, o desejo de receber. Porque nós falamos o tempo todo, oh, Pai, me perdoa, me dá o seu perdão, me dá a parnassá, me dá. Não foi assim? Então, nós construímos, então, os primeiros 10 dias, a coluna da esquerda. E agora nós vamos construir a coluna da direita a partir desse 11º dia em diante. Nós temos 5 dias agora de luz de Yom Kippur. E depois nós entramos na Sukkah, na festa de Sukkot, onde nós estaremos construindo, né, esta coluna da direita. O que quer dizer isso, construir a coluna da direita? A coluna da direita é Hesed, é bondade, né? É misericórdia, né? Então, é você começar a entrar nessa coisa de respirar fundo e receber, ter certeza que o Eterno lhe escutou e agora a luz está descendo, a luz está vindo, as brachot, as bênçãos estão jorrando sobre você. Deixar fluir, né? Hesed é água. Já falei, o mundo de Hesed é onde criou as águas, né? Então, o mundo de Hesed, de lá que vem a chuva, mas uma água que flui, não a água parada que vai nos causar doença, mas uma água que flui, deixa fluir a luz do Eterno, né? E isso também faz o quê? Para que essa água não fique parada, você tem que deixar um canal aberto de compartilhar. Baruch Hashem, né? Para agora, nesse instante, de querer controlar o seu destino. Neste momento, não é momento de você pegar a faca e ir no órgão sexual e cortar para poder resolver o problema. Não. Agora é a hora de você obedecer e deixar fluir. Baruch Hashem. Né? Então, para a gente conseguir a verdadeira felicidade, que é necessário, né? A gente está recebendo agora em Sukkah, para que a gente possa ser realmente plenos em nossas almas, é necessário o quê? Estar debaixo da sombra da certeza. Né? A certeza de que o Eterno, ele nos ama. Ele é nosso Pai. Ele está no controle de todas as coisas. Né? E a certeza traz o quê? Traz prazer. Pense assim. Vamos pensar assim, de um modo simples. Se eu sei plenamente que eu tenho um lugar para me passar a noite, um lugar seguro, eu tenho o quê?
Tranquilidade, eu vou dormir em paz, eu me deito, eu durmo tranquilo, eu tenho um prazer, um conforto. Agora, se imagine uma situação de uma pessoa que está no estado de rua, por exemplo, ela não sabe onde ela vai descansar, não tem um local seguro, ela pode estar deitada ali, vir alguém fazer o mal para ela, então ela não tem sossego, ela não tem prazer, ela não tem paz, tranquilidade. Então, com a certeza na luz do eterno, a nossa alma vai ter a plena felicidade. Baruch Hashem. Que o eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehitraot.